são de 138 kV a 500 kV. Então, por que se faz essa elevação da tensão? Para diminuir as perdas na transmissão. Como as linhas são muito grandes, então eu tenho perdas na transmissão. Então, eles elevam o nível de tensão para diminuir as perdas. E após essa transmissão, a gente chega na subestação das distribuidoras de energia. Então, quando a gente chega nas distribuidoras de energia, eu tenho subestações abaixadoras, onde essas subestações abaixadoras, elas abaixam o nível de tensão para o nível adequado para a distribuição, que pode ser de até 24 kV, de 13.8 a 24 kV, mas no sistema Nordeste, uma grande parte dessa transmissão, ela é feita em 13.8. E quando sai da subestação abaixadora, e entra na rede de distribuição, aí já temos a rede de distribuição, lá está sendo distribuída em 13.8, mas quando chega nas residências, aí temos os transformadores que faz a transformação de 13.8 para 380, 220, sistema Nordeste. Então nós temos aí mais ou menos explanado como é que se dá todo o sistema elétrico de potência, basicamente, de uma forma básica, mas de uma forma muito ampla, né? Podemos enxergar isso de uma forma bem extensa, ok? Eu queria também falar que, como eu falei antes, né, que ela se aplica, essa norma ela se aplica desde o projeto, ok? Então, desde o projeto já tem que estar sendo pensado a segurança. Então, já temos aí o item 10.3.9. Esse 10.3.9, a gente falou no início, que o item 10.3 era o quê? Segurança no projeto. Então, sempre que eu falar 10.3, a gente vai entender que é segurança no projeto. O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança. Importante, porque dentro da própria norma, ela já está informando que o memorial descritivo do projeto já tem que estar o quê? Tem que estabelecer as especificações das características relativas à proteção contra choque elétrico, queimaduras e outros riscos adicionais. É isso que a gente está querendo ver aqui nesse módulo. Os riscos em instalações e serviços com eletricidade. A gente sabe que desde o memorial descritivo, isso já tem que vir especificado no projeto. As características relativas à proteção contra choque elétrico, queimaduras e outros riscos adicionais. Ok? Choque elétrico, né? É um risco que todos nós que trabalhamos com eletricidade acabamos tendo que nos proteger, na verdade. Nós temos que nos proteger por conta dos danos que ele vem a ocasionar, não para o ser humano como pessoa, mas também para os equipamentos, materiais. Esse contato elétrico ele causa danos na extensão aonde ocorra uma energização acidental. Então, o que é um choque elétrico, na verdade? É um risco? É um risco em eletricidade? É um risco, sim, em eletricidade. O que ele de fato é? É um estímulo rápido no corpo humano, ocasionado pela passagem da corrente elétrica. Essa corrente circula sobre o corpo onde ele torna-se parte do circuito elétrico, onde há uma diferença de potencial suficiente para vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo humano. É um conceito, né? Na verdade, é um conceito. Mas o que seria o choque elétrico, né? Seria basicamente a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, onde o corpo humano, através da sua resistência, né? Através da sua resistência, ele reage a essa passagem da corrente, dificultando essa passagem da corrente, por isso lá na frente a gente vai ver que ocasiona as queimaduras, por conta da nossa resistência também, muitas vezes, dependendo da situação, ela está um pouco alta. E aumentando essa resistência, tende a aquecer o corpo e a gente sofrer queimaduras. A gente vai ver isso lá na frente. Então, o choque elétrico ele pode ser o quê? Como a gente vai ver ele? Choque elétrico de forma mecânica e efeito, ok? Tem uns efeitos mecânicos, ok? E
além dos mecânicos, eu tenho os efeitos ocasionados, consequências com relação ao organismo humano, ok? Quais são os fatores determinantes da gravidade, do choque elétrico? Seria o quê? O percurso da corrente elétrica. É importante saber que por onde essa corrente elétrica venha percorrer, pode ser fatal. A característica da corrente elétrica, ela é importante? É importante, ok? A resistência elétrica do corpo também é importante. Então, a gravidade do acidente com choque elétrico, ele tem determinados, tem fatores que fazem com que ele seja mais grave ou menos grave. Então, vamos ver o primeiro deles aí, a passagem da corrente elétrica. Se a gente observarmos aí esse primeiro desenho, ele fala da passagem da corrente elétrica da cabeça aos pés, passando pelo coração. Pode ser fatal essa situação. Outra situação nesse item 2 seria a passagem o quê? De um membro superior passando pelo coração e chegando à perna esquerda dele. É um percurso que pode ser fatal. Pode ser fatal dependendo da intensidade, como a gente viu, e outros fatores. Outro, de membros superiores para membros superiores, passando pelo coração, também é uma situação de risco. Outro, cabeça, membro superior do braço esquerdo. Então, todo que atinge esse órgão aqui, que é um órgão vital ao ser humano, o coração, todo o percurso que é feito passando pelo coração pode ocasionar uma parada cardiorrespiratória. Então, por isso que é importante os equipamentos de segurança que a gente vai ver logo à frente. Uma coisa, esse último desenho aí uma tensão, uma corrente elétrica percorrendo os membros inferiores. A gente viu que não está passando pelo órgão vital, não passa pelo órgão vital, mas pode ter consequências mesmo assim. Então, como evitar essa corrente? O uso de um EPI correto, a luva de borracha adequada, outra coisa, usar as luvas corretas, de um modo correto e adequado. Outra coisa seria você, no momento em que você usar as botas, né, de segurança também, para evitar essa passagem do coração via membros inferiores. Proteção dos membros superiores, por isso que eu preciso sempre proteger os membros superiores e proteger os membros inferiores, usando luvas, né, as luvas de borracha, e a gente usando também as botas de segurança. Com certeza eu evitaria essa passagem da corrente, a não ser que eu tenha uma falha nesses equipamentos. Por exemplo, eu tenho uma luva